Salve aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar abordando a dinâmica de mercado do mercado imobiliário em geral. Eu ia fazer específico sobre fundos imobiliários, mas é bem similar, até se você for investir em REITs, ou vale também para você investir em construtora, qualquer tipo de investimento que vai abordar o ramo imobiliário ali, ele considera basicamente as mesmas nuances, porque é um mercado cíclico e que segue seus padrões aí. Eu vou começar aqui, basicamente vai ser dividida em 6 pontos aí, chaves para você considerar nessa dinâmica. Eles se combinam e formam ali um ambiente complexo que você pode tirar um denominador para você talvez achar o melhor momento ali para você estar investindo, ou quem sabe você entender, né? Porque às vezes você investe no setor ali, aí daqui a pouco tá caindo, tu vende, é aquele papo de sempre, é cassino. Mas é porque você não entende o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo aquilo ali. Tudo se baseia em você ter uma estratégia, cara. É para investir, é para trabalhar, é para jogar poker. Se você tiver um plano, a chance de dar certo é muito maior. Te garanto isso. E vamos lá, vamos começar a falar aqui de dinâmica de mercado, senão eu vou fugir muito do assunto aqui. Bom, primeira regra aí dessa dinâmica aí é aquela que manda em em todos os mercados, né? Que é a lei da oferta e da demanda. O equilíbrio entre oferta e demanda é fundamental. Quando a demanda por propriedade aumenta, em uma região específica, o preço tende a subir, que pode beneficiar os fundos ou REITs, ou seja lá o que for que investe lá. E o inverso também é verdadeiro. Assim, por exemplo, se o cara está em período de aquisição ali, o negócio está subindo, aí é lona, né? Porque ele pode ser que ele pague caro e o retorno seja baixo ali para o cotista, mas se for um momento de economia fraca ali, né? Porque taxa de juros influencia, enfim, vai chegar no próximo ponto, é o segundo ponto. As taxas de juros sobem, a tendência do preço do imóvel é baixar para o aluguel pagar um prêmio de risco sobre a renda fixa, né? Então, assim, esse seria o item 2, eu acabei atropelando aqui, mas enfim. O item 2 ali, além da oferta e da demanda, seria as taxas de juros. Porque o juros desempenha um papel significativo nessa dinâmica aí dos imóveis. Porque se a taxa de juros estiver baixa, o fundo imobiliário pode ficar mais atraente, porque ele oferece retorno relativamente estável, em comparação com as outras opções. Porém, é o seguinte, quando baixa muito, quando a taxa de juros sobe muito, o fundo desvaloriza, porque ele tem que pagar um prêmio sobre a renda fixa, porque se eu vou comprar um fundo imobiliário para me pagar 0,5% ao mês, e eu posso investir na renda fixa para ganhar e tirar o dinheiro a hora que eu quiser, sem nenhum empecilho, não faz sentido, né? Se ele não pagar um prêmio, ele não compensa. Então, se você quer construir uma carteira por longo prazo ali, você quer investir em fundo, talvez seja um bom investimento para você fazer nesse tempo. É óbvio que você tem que controlar seus percentuais ali, sempre para você também não ficar muito exposto à área de imóvel, cara. Eu vejo a galera aí, eu vou comprar imóvel para acumular patrimônio. Ou vou me encher de fundo imobiliário, que eu vou ficar recebendo dividendo lá na frente, porque eles são obrigados a distribuir tudo. Aí, pô, dá um crash aí, mano. Abusivo aí de crédito imobiliário, você tá fudido. 2008 foi isso, né? Foi os fundos de papel lá nos Estados Unidos, foi o de base. Aí você vai tomar. Enfim, eu acho que tudo, como eu falei no início do vídeo, tudo se resume à estratégia. Mas essa questão da taxa de juros é só para você entender. Se a taxa de juros tá baixa, você comprou ali umas paradas de imóvel, e pô, do nada a inflação subiu, a taxa de juros foi acompanhar, o governo tá fazendo aquela manobra ali para administrar a economia, e o teu fundo caiu, cara, beleza, só lamento. Se ele caiu no seu balançamento de carteira, provavelmente ele vai ficar abaixo do que ele deveria e você vai ter que aportar mais. E aí você vai estar aportando na baixa, seu preço médio vai cair. Quando ele se valorizar de novo, quando o ciclo da economia girar e a taxa de juros descer de novo e ele for subir,
você vai ter valorização e o seu yield vai estar altíssimo no seu yield on cost, né, no caso, pelo custo que você pagou. Então, basicamente, isso é uma forma inteligente de você enxergar a taxa de juros influenciando o mercado imobiliário ali. O terceiro fator ali são as tendências econômicas, né? É óbvio que a saúde econômica geral vai influenciar de uma região ou país, ele vai afetar o mercado imobiliário local. O mercado forte leva a maior demanda por propriedades, porque basicamente, como o Fábio Holder costuma falar muito isso, os imóveis são um imposto da sociedade para viver no mundo e prosperar, né? Você tem que pagar para ter um lugar, seja para você empreender, para você viver ou para qualquer coisa. O ser humano é o único que paga para ter o próprio espaço, né? Então, basicamente, a visão não foge muito disso. Então, se a economia está aquecida, você tem muitos imóveis ali girando, porque a pessoa precisa de espaço para fazer o mundo andar. Se não, você vai ficar ali com o imóvel encalhado, vai ficar cheio de vacância e vai se ferrar. Mas aí, enfim, isso aí vem muito de gestão, né? Como você não vai ficar comprando imóvel ali, né? Que você está se expondo a um risco muito absurdamente específico, eu recomendo que você busque bons gestores aí, se você for comprar fundos, ou seja lá o que for. Bom, outro fator que impacta, fora assim, a tendência econômica em si, que é a saúde econômica, você tem os ciclos de mercado, né? Que basicamente volta também na questão da taxa de juros e tudo. Porque o mercado imobiliário ele passa por ciclo, ele tem período de crescimento, estabilidade e declínio. Crescimento, estabilidade e declínio. Você compreender a fase que o mercado se encontra é essencial para você tomar a decisão acertada. Porque assim, a gente costuma dizer que não tem bola de cristal e você não consegue prever muita coisa na bolsa. Mas o mercado imobiliário ele tem uma curva de tendência ali. Porque o mercado é cíclico. Só que assim, os ciclos eles podem ser mais longos ou mais curtos que os outros. Então é isso aí que torna ele também aleatório, assim como os outros. Mas, assim, você pode ter uma percepção média. Você não vai acertar absurdamente, mas você pode ter uma noção. Pelo menos para você não ter algum tipo de pânico ali, né? É muito importante entender isso, principalmente para quem ainda se emociona, quem não consegue se controlar ali quando vê a oscilação. É muito importante entender em qual fase do ciclo que está para você saber o que fazer. Assim, eu gosto de usar taxas de juros como referência porque o mercado imobiliário tem muito a ver com isso, né? Também porque se os juros abaixam, os imóveis ficam caros e ao mesmo tempo o crédito fica barato. Aí o pessoal, apesar do imóvel estar mais caro, o pessoal está comprando mais quando a taxa de juros está baixa, porque a galera compra financiado. Então é basicamente um ganha-ganha ali, né? Para a empresa do ramo imobiliário, que ela vai vender mais imóveis e mais caro. Porque os bancos estão liberando dinheiro, porque a taxa de juros está baixa, as pessoas conseguem pagar ou conseguem até ter mais vontade de tomar o crédito, enfim. Outra coisa, assim, que agora já se... É porque eu falo de fundo imobiliário, eu estou falando mais do mercado de tijolo. Porque papel, você vai ter que ver ali o que o fundo está investindo e no final o fundo está investindo naquilo, que está investindo naquilo, que está liberando crédito para aquilo. Assim, as influências gerais ali que o mercado imobiliário vai receber, ela vai aplicar a fundo de papel e a fundo de tijolo. Mas aí Aí esse quinto item aqui no caso, ele se aplica mais a fundo de tijolo, que é a questão de localização estratégica. Assim, as localizações das propriedades que compõem um fundo, um REIT, são essenciais para você determinar ali qual vai ser o futuro daquilo ali, ou até mesmo o presente ali, né? Você não sabe. Amanhã eu considero presente ainda, porque seria curto prazo. Então, assim, região em crescimento, área urbana ou expansão pode ter um impacto positivo no desempenho do fundo. Mas, enfim, é mais um problema que se resolve você escolhendo bem o gestor ali do ativo que você está investindo. E o último ponto, assim, não menos importante, cara, você tem que diversificar, né? A dinâmica exige essa diversificação. Por exemplo, você tem vou pegar aqui, exemplo de fundos imobiliários. Você tem laje corporativa, tem galpão logístico, tem shopping, tem hospital,
tem uma porrada de variação aí. Não tem motivo pra tu ficar socado ali numa coisa só. Eu acho que diversificação nesse caso aí não quer demais. Ainda mais que você já está no nicho ali, né? Se você não diversifica dentro daquele nicho ali, a sua volatilidade pode ser um negócio meio absurdo ali, né? Nos REITs é melhor ainda, cara. Que você tem uma variedade sinistra lá de quantidade de tipo de fundo que você tem. Você tem até REITs de Timberland, que é aquelas plantação de eucalipto. Você tem data center, hospital, tem casa de família, tem aqueles negócios de trailer, que é para mais baixa renda lá, né? Enfim, você tem uma infinidade de possibilidades ali quando você entra no universo dos REITs. Mas aí, resumindo, cara, você compreendendo esses elementos aí da dinâmica, você consegue investir em fundos imobiliários no mercado aí, você vai estar preparado aí para entender um pouco mais, assim. Eu espero que você com esse vídeo esteja mais preparado para enfrentar as nuances aí desse mercado aí e não acabe se embananando aí nos investimentos e vende tudo na baixa aí, que isso aí tá fadado ao fracasso. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações para receber a atualização dos próximos vídeos.